Você é o tipo de pessoa que fica incomodado porque as pessoas te chamam de ingênua, de boba, né? Você não deixa, né, que quer de você. E aí isso acaba te causando incômodo, dor, tristeza, desconfortos, né? Você acaba estando sempre na roda da família ali, eles estão falando sobre isso de você, né? Você sempre está sendo motivos, às vezes, de chacota até mesmo, né? Porque você é ingênua demais. Esse bate-papo de hoje vai mostrar para você, vai te dar um olhar que essa ingenuidade não precisa ser só dor, né? Ela também tem pontos positivos, né? Sempre tudo tem duas polaridades. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Você está no canal Papo Humano, e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal hoje. Clica aí e também no sininho, né? Porque assim você pode receber os nossos vídeos novos. Então, eu estou aqui com a parceira Alessandra Schindman e eu sou a Alexandra Fogatti. Muito bem-vindo. Alê, você quer começar? Vamos lá, Xê, com esse bate-papo gostoso aí. Então, achei interessante porque eu já vivenciei, né, situações em que eu me achava muito ingênua e eu brigo ainda com isso, né, um pouco em relação à minha personalidade, né. Já depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, né, eu já identifiquei diversas situações, né, em que eu me culpei, inclusive, né, por ter me achado ingênua demais, né? Mas como você falou, tudo tem, né, um lado bom, um lado ruim, tudo é polaridade, tudo depende de como você lida, de como você vai é, entrar nesse processo de autoconhecimento e lidar com isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa, que eu acho que é bem importante, é que é nunca sobre o outro, né? Eu acho que é sempre sobre você, né? Então, às vezes, quando a gente fala de ingênuo, né? Você até comentou, às vezes, é até motivo de chacota da família, porque o quê? Uma pessoa que pode ser facilmente manipulada, facilmente Uhum, passada para trás, né? Porque se ela uhum, não consegue, quando a gente fala ingênuo, a gente pensa de que a pessoa não consegue ver maldade nas coisas, né? Mas aí tem você ser inocente, né, no sentido puro, né, de pureza, né, da palavra, como uma criança, por exemplo, que é inocente, ou você ser realmente ingênuo. Ingênuo, eu diria mais assim, no sentido de uma pessoa talvez desinformada, né? Então, você tem que ficar atento a isso, né? Então, inocência não tem nada de feio, nada de mal. Pelo contrário, né? O inocente é puro, né? Então, é uma coisa bonita, né? Agora, você ser ingênuo, aí você tem que entender, né, o porquê que você está tendo esse tipo de comportamento e quais atitudes que você pode tomar para evitar isso, né, situações desagradáveis, experiências ruins, né, como aconteceram comigo. Então, eu sou uma pessoa que normalmente eu não consigo ver maldade nas pessoas, eu não consigo, eu sempre parto do pressuposto que a pessoa não vai fazer alguma maldade, vai tomar alguma atitude por mal, né? E se você for muito a fundo, você vai ver que realmente, mesmo quando ela toma uma atitude má, né, ou uma coisa ruim, sempre tem algum motivo, né? Sempre tem, normalmente são pessoas que também têm alguma ferida, que também têm dor, que também sofreram por alguma coisa, né? Elas também passaram por algum processo, então, no final das contas, não existe o mal, né? Existe só o quê? Existe só o amor, né? Só que é. você tem Porque eu que. acho que antes de Pode você falar, Tia. terminar, de você continuar, que eu queria complementar esse ponto de vista que você está trazendo, porque assim, né? A pessoa que ela é ingênua, ela acha que ela pensa e quer e deseja que o mundo seja perfeito, que todas as pessoas Isso, são felizes, que todas as pessoas são honestas, né? Que não há maldade nas pessoas, nas situações. Então, essa ingenuidade, ela se torna ruim porque mundo de Alice, isso, né? Nós estamos no planeta Terra e, infelizmente, isso não é uma verdade.
E eu também, que nem você, me coloco também nesse lugar de ter essa ingenuidade durante muito tempo e de cair em várias situações também, exatamente por confiar demais nas pessoas. E isso vai fazendo com que você não fique, que você fique muito mais manipulável pelo outro, que é aí que entra a dor, né? Porque você Exato. vai com todo o amor, com todo o coração, acredita na pessoa, você não vê maldade, você acha que está fazendo tudo pelo bem, pelo belo, pelo justo, e o outro não está nessa intenção, aí você se magoa, aí você entra na dor, né? Então, entender que nesse planeta, nessas polaridades, essa ingenuidade, ela não é feia, ela é boa, a gente tem que entender que ela existe, mas a gente não pode ser infantil demais nela, né? Porque a maldade existe. Então, Exato. essa infantilidade dessa criança que vê, né, acredita em tudo que falam para ela, é que a gente tem que deixar para trás e crescer, amadurecer, né, para poder ver a vida de uma forma real que ela é. E aí você vai entender que quando vem alguém com a maldade, com o controle, com a manipulação, você saca mais rápido, né? Você se entende aquele movimento mais rápido, porque você já está numa fase mais adulta emocionalmente, né? Exatamente. E aí, Xan, de repente a pessoa Continua. pensa assim, tá, mas então se eu não. Eu tô partindo aqui do pressuposto sendo, agindo com uma pessoa ingênua, de que todo mundo são pessoas boas, não fazem mal a ninguém, então, para eu corrigir isso, então eu tenho que sempre pensar que todo mundo é ruim, que ninguém presta e que. Não, né? Então a gente está Entra falando em de dor, né? a gente está falando de dois extremos, né? A gente está falando daquela pessoa que nem você falou, que vive no mundo da Alice, e tá falando daquela pessoa que desconfia de todo mundo, que não acredita em ninguém, que acha que tudo é ruim, que ser humano é ruim, que o mundo é ruim, que tudo é ruim, né? Que ninguém Se presta. torna alienado, né? A realidade. E se torna uma pessoa amarga, né? Uma pessoa infeliz, uma pessoa com uma energia até pesada, né? Chega perto de uma pessoa que você parece que você sente ali aquela energia, né? De que a pessoa está sempre insatisfeita, está sempre reclamando, né? Ela só vê o lado ruim das coisas, né? Então tem esses dois extremos, e aí o que a gente está querendo trazer aqui, como tudo na vida, é questão de equilíbrio, né? Então, e tem algumas atitudes que você pode tomar para evitar, né, as duas situações, né? Então, por exemplo, eu já tive Sempre. experiências ruins com prestadores de serviço, né? Então, de repente, contratei a pessoa achando que era uma pessoa, né? Enfim, a pessoa estava vendendo serviço, eu contratei o serviço e achei que, ok, a pessoa ia entregar o serviço com responsabilidade, com seriedade e fazer tudo correto. Aí, quando você vai ver, tá, né? Você levou um prejuízo, porque não foi nada daquilo que você imaginava. Mas aí eu falei, tá, mas eu tomei as precauções que eu deveria ter tomado, né? De repente eu pedi algumas recomendações de outras pessoas, né? Indicação, fiz uma pesquisa, eu acompanhei o serviço da pessoa, eu deixei exatamente explicado o que eu queria que fosse feito, né? Então, estou trazendo tentando trazer um pouco assim pro dia a dia, né? Sim. Pro concreto, né? Mas aí, então, né? Puxa, eu poderia de repente ter tomado atitudes. Então, e não é no sentido assim de você desconfiar, mas é no sentido de você tratar o assunto da maneira adulta, né? Porque daí Adulto. não é você sendo a criança ingênua, inocente, de que acredita em tudo, mas e também nem a pessoa pessimista que acha que ninguém presta, mas você tratar o assunto com seriedade e com responsabilidade, não acha? Eu acho que, É, porque a partir do momento que você reconhece que você tem essa característica, então você tem que tomar algumas atitudes para evitar que isso, né, aconteça. Desculpa, já pode falar. sim, sim. Não, não. É porque eu ia falar que o que causa dor, né? Eu, no caso, vou trazer para mim, quando eu já fui mais ingênua, nessa infantilidade, né? Da falta do meu autoconhecimento. Então, Exato. a gente se torna pessoas
muito fácil de ser manipulada, como eu já falei. Mas lá Isso. atrás, né, quando eu estava nessa ingenuidade, então a pessoa vem contar uma história para você e eu acreditava piamente na história. Dentro de mim não havia questionamento, porque assim, por que a pessoa vai mentir para mim? Por que ela vai falar alguma coisa errada? Não cabia no meu sentir aquilo, né? É uma ingenuidade, é uma criança ali, né? Que não questiona, que não tem uma maldade. Então, eu caí muitas vezes em problemas com várias pessoas por acreditar. E aí eu entrava na onda do outro, sendo manipulada, sendo controlada. Quando eu via, o problema estourava. E aí eu falava assim, ah, mas eu não percebi, desculpa. Eu me explicava, a situação era resolvida, mas a marca fica, né? A marca fica com a pessoa, ai, como ela é ingênua, como ela é bobinha, cai em tudo, você tem que ser mais esperta, né? Então, isso ia causando muita dor em mim, porque daí eu fui saindo da minha essência. Que a nossa essência é uma essência pura, genuína e inocente, né? É que estando no planeta Terra, nos dias que nós estamos hoje, é, é muitas coisas ruins, diversas, né? Que a gente tem que abrir os olhos para enxergar, não podemos fingir que não estamos vendo. E é aí que causa dor, né? Porque você quer que esse mundo seja bom, você quer que as pessoas sejam melhor, você quer criar lugares e situações cada vez melhores, mas a gente tem que entender que tem um movimento energético desse autoconhecimento para você entender esse outro. A energia vem antes. Quando a pessoa fala, já vem junto a energia, É né? verdade. A forma que ela fala A energia já vem entrega, de né? a energia entrega. Então, nesse autoconhecimento, nesse adulto que sou, nesse conhecedor de mim mesmo, eu começo a entender que aquele outro não está bonzinho, não está falando a verdade, está querendo sim me manipular de alguma forma, me explorar em alguma situação. E aí cabe a mim, né, saber como que eu vou conduzir isso, né? Eu posso cortar de uma vez, eu posso deixar com que aquela dependência se torne algo muito recorrente, muito longo em relacionamentos mais, né, mãe, irmão, marido, às vezes acontece muito essa dependência que fica, é útil, né? É, esqueci a palavra, fica uma codependência um do outro ali, né? É uma relação E aí se simbiótica, né? torna Vira uma útil. coisa meio Isso. simbiótica, né? Exato. Isso. E até você conseguir cortar, né, todos esses laços, você vai nessa reguinha da ingenuidade muitas vezes para lá e para cá. Então, acionando dor, né, acionando horas posicionamento, e hora você vai ser a pessoa que vai ser muito ruim fora dessa ingenuidade, porque você precisa dar um stop no outro. Então, essa balança de ser ingênua nessa essência que somos é um ato constante de se conhecer e de reconhecer e entender essa energia e esses movimentos que nos cercam no dia a dia, né? Em todas as nossas relações, Ale. Exato. E até levando até para um relacionamento afetivo íntimo, levando para o extremo, isso pode até ser uma porta para um relacionamento tóxico, né? Um relacionamento abusivo, né? Porque se a pessoa Sim. ela é manipulável, normalmente aí que entra, né, o nosso trabalho, né, a questão energética, né, que é fundamental aí em tudo, né, em todas as relações. Então, se você tem uma pessoa que é manipulável, quem que você vai atrair? Você vai atrair um manipulador, né? Uhum. E aí você acaba caindo ali num relacionamento abusivo muitas vezes, né? E aí para você conseguir sair disso, você não vai conseguir mudar a pessoa, né? Você não vai conseguir fazer que essa pessoa saia, né, do papel de manipulador, de explorador, né? Enfim, mude o papel dele. O que você tem que fazer é você entender em você, né? Você cortar a ligação do que causa essa frequência, né, com o manipulador.
né? Então, por isso que a gente sofre muito nessas relações, né? Acaba, às vezes, né, tendo alguns problemas sérios, porque muitas vezes a forma de você conseguir se desvencilhar é cortando relação, né? E aí, só que a pessoa daí cai ali na ilusão, no sofrimento, no sentido de que gosta, só que aí confunde muito, só que, o gostar com apego, né? Porque você olhar, você fazer essa reflexão profunda, você identificar essas dores, realmente é um processo doloroso, não é um processo fácil. E aí, às vezes, as pessoas não querem olhar para isso e acabam, né, não conseguindo ter ali uma, uma atitude, né, uma Uma mudança lucidez em até. você, exato, para mudar a situação, né? E porque daí acho que vai perder a pessoa, né? Aí, claro, aí a gente tem, né, diversas situações, né? De realmente, às vezes, casos assim extremos, de repente o corte do relacionamento é necessário, mas nem sempre. Às vezes é só você mudando a tua atitude, mudando a tua postura, o outro vai, essa frequência ela vai ser cortada. E aí o outro, se ele seu relacionamento ele é importante para ambos, ele vai ajustando, né? O outro ele vai ajustando o comportamento dele, e aí esse relacionamento ele vai amadurecendo, né? Aí você consegue sair dessa frequência de manipulado e manipulador para a frequência de parceiro, né? De parceria, da relação do ganha-ganha, né? Então, isso realmente é importante, de você conseguir reconhecer e você começar por você, né? Tem uma situação, a gente pode olhar por alguns ângulos, mas vamos trazer um aqui, né? Sempre tem o mais forte e o mais fraco na relação, né? Seja qual relacionamento você quiser trazer para esse contexto, né? Então, vai ter aquele que vai sempre usar de forma a seu interesse o outro. E muitas vezes é muito sutil, é muito delicado, é velado essas situações. Outras formas, outras vezes não, é bem visível mesmo, né? Que tem a pessoa que é a que manda, que é a que comanda, que é a forte, que domina, que explora. Mas muitas vezes não, é de uma forma mais sutil, né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela se vitimiza demais, sempre tudo que acontece com ela é o pior, porque a doença dela é a pior. Ela, de alguma forma, ela está aprendendo o outro, né, pelo Tá emocional, alimentando, né? Tá alimentando. está alimentando, e essa pessoa está sendo ingênua, porque tem uma emoção envolvida, uns sentimentos envolvidos, que não consegue ver que ela está também alimentando aquela própria dor. Então, eu sou muito, tenho muita dor, tenho muito doente, então eu fico prendendo, por exemplo, a minha filha para fazer tudo para mim, para ficar comigo. Não deixo a minha filha ir para a vida, porque é de meu interesse que a minha filha fique próxima de mim, cuidado, protegido dos problemas lá fora. Eu estou manipulando, né? Eu estou armando uma situação a meu favor, então eu estou usando aquela doença e a gente deixando bem claro que nós não fazemos isso totalmente consciente. A Sim, grande parte das vezes é inconsciente, né? E exato. essa filha, por amor, está à disposição da mãe. Então, fica cuidando, deixa de sair, deixa de fazer suas coisas, deixa de viver a sua vida para cuidar da mãe, para dar o apoio para a mãe. Só que essa codependência que vai criando raiva, vai criando outras situações, vai criando culpa, vai gerando medos, né? E quanto que você vai alimentar isso? Esse explorador, esse vitimizador, né? É, essa pessoa que gosta de usar a doença como situações a seu favor. E o quanto você ainda vai ser ingênuo, inconsciente, de ficar nesses ciclos, de permanecer nesses ciclos. Porque tem uma coisa que quando eu aceitei, ali, eu não sei para você, que eu tinha essa ingenuidade, porque eu sofria muito com isso. Toda vez que eu caía em algum problema,
que dava esses problemas de relacionamento que eu citei, depois vinha o chicotinho. Porque eu sou Exatamente. mesmo Ai, uma porque eu sou boba, eu sou burra, mesmo né? uma burra, porque de novo eu caí nessa, já aconteceu X, Y, Z, e eu tô aqui de novo, acreditando nas pessoas, então me gerava muita dor e eu saía muito da minha essência, né? Desse ponto de equilíbrio. Quando eu comecei a aceitar, eu comecei a entender que eu também, muitas vezes, usava isso com outras pessoas, né? Eu usava a ingenuidade do outro, como eu citei aqui, a meu benefício. Então, quando eu não aceitava e não percebia que isso estava acontecendo, eu era vítima. Eu era ingênua, caí de novo e criava dor. Quando eu ganhei consciência e comecei a entender esses processos, eu comecei a perceber que eu usava isso com o outro e prendia o outro também nisso, né? Então, é legal a gente ver essas dinâmicas que a gente vai criando no nosso dia a dia. Ganho de consciência mesmo. Exatamente. E aí só com muito autoconhecimento, né, Xô? Só com muito observação, né? E processos aí de terapia, né? Se for o caso, que eu acho que é extremamente importante, né? A gente está passando aí por um período assim que da humanidade, né? Com muitas tribulações, né? A carga de atividade muito alta, né? Para cima das mulheres, para os homens também, gente, né? A gente sabe que existe um movimento forte, né, em relação à mulher, né, de ter uma sobrecarga muito alta, mães solos, né, mas o homem também está tendo bastante pressão, né, porque ele também está um pouco perdido, né, nessa história Sim, de qual é o papel, né, do homem com a mulher indo à luta né, ocupando espaços que ela não ocupava antes. Então, tá todo mundo muito assim, né, Xan, nesse momento e precisando realmente de ajuda. Então, não deixe de procurar ajuda, né? Não deixe de buscar, né? Se você está observando isso em você, em né, alguém próximo de você, mande esse vídeo, né? Encaminha para ela, se de repente você percebe que vai poder te ajudar, né? Porque é sempre bom a gente estar tá em alerta, né? Até para a gente já caminhar aqui para o fim, né? sim. E então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa, toca no sininho, né, para receber ali as notificações, né, acompanha a gente, faz seus comentários. Se você quiser, põe sugestão de outros assuntos que você gostaria que a gente abordasse, né? Acho que é bem bacana, a gente gosta bastante dessa interação e poder trazer assuntos que, né, as pessoas têm interesse também, né, Xan? E acho que a gente vai Isso. fechando por aqui. Xan, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só indico isso, como você falou, ir para um processo terapêutico, porque ali você vai começar a descobrir, né, a entender esses pontos cegos que estão na sua mente. Então, você vai reconhecendo o seu valor, você vai se percebendo fora da sua integridade, você vai percebendo o seu auto-julgamento, a condenação que você está fazendo. Então, esse processo de falar, de organizar o mental e o emocional, só tem ganhos, né, Lê? Nós somos aqui terapeutas, mas também temos as nossas terapeutas, Sim, exato. e é As nossas isso que dores, né, para organiza tratar. as, as nossas dores e horrores, e temos as nossas curas, né? Então, a gente indica muito e não tem como dar errado, né? Quando você entra no processo de se reconhecer, de se curar, não tem como dar errado. Só uma jornada maravilhosa de descobrir, de se autodescobrir e de se libertar de muita bagagem, muitas bagagens. Então, fica com isso e não esquece de acionar o sininho. Até a É isso próxima. aí. Tchau, Obrigada, Ale, pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, Chu.